Vocês estão bom? Eu tô bom. E vocês? Espero que sim. Nosso assunto para hoje vai ser fusos horários. A gente vai falar sobre os fusos horários, não só do Brasil, né? Do mundo de modo geral. E vai ser um negócio bem bacana. Espero que vocês gostem. Então, acompanhe a vinheta e aguardem que a gente já está chegando. Ok. Galera, ali pelo final do século XIX, com o avanço do capitalismo industrial, o desenvolvimento da tecnologia das comunicações, dos transportes, enfim, o avanço da tecnologia de modo geral, era necessário que houvesse uma organização dos horários nas regiões diferentes do globo, né, do planeta Terra. Então, entre outras coisas, isso iria facilitar bastante as transações comerciais, as relações entre governos, enfim, tudo o que mais pudesse imaginar. Contudo, né, a ideia de identificar os horários não é recente, é uma coisa até bem antiga. Né? Ao longo da história, a gente vai ver que vários povos e civilizações tentaram, de diferentes formas, de diferentes maneiras, organizar as horas, organizar um horário mais ou menos padrão. Um exemplo disso é a utilização dos relógios de sol, que a gente vê em alguns lugares, alguns parques, enfim, que era uma estrutura ali mais ou menos circular, com uma haste envergada ali no centro que projetava uma sombra sobre a superfície. É o tipo de coisa que vocês podem fazer até no quintal de vocês. Então, à medida que a Terra faz um movimento de rotação e a posição do Sol se altera, a sombra vai se movimentando gradualmente, indicando a marcação dos horários ao longo do dia. E aí, cara, vem a questão do fuso horário. Né? Os fusos horários, também chamados de zonas horárias, né? Já que, assim, só uma curiosidadezinha meio besta, mas eu acho bacana. Quando a gente fala de fusos horários, essa palavra fuso tem esse nome porque o formato do fuso, se você for olhar na imagem, é um formato meio assim ovalado, né? Ele lembra um pouquinho, vagamente ali, o formato das agulhas que as pessoas usavam para tecer uma série de coisas. E já que a gente estava falando da reunião, na verdade eu ainda não falei, né? Vou falar da reunião que definiu os fusos horários. Nessa reunião eles estavam costurando, vamos dizer assim, né? Um acordo sobre o horário mundial, ganhou o nome de fuso. Como eu falei, é uma curiosidade meio besta, mas eu queria falar. Ora, o que é que tem? Beleza. Então, para a gente não perder mais tempo, quando nós falamos de fusos horários ou zonas horárias, nós falamos dos 24 fusos traçados por uma linha imaginária de um polo ao outro do globo, do nosso planeta, né? Que foram estabelecidos através de uma reunião composta lá no ano de 1884 por 25 países lá na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, tá? E aí nessa reunião definiram, olha, nós vamos dividir o mundo em 24 fusos horários e é isso e acabou, tá? Por que fizeram isso? A finalidade dessa divisão era padronizar o cálculo de tempo em todo o planeta, que na verdade era uma bagunça, cara. Era uma bagunça mesmo. Para vocês terem uma ideia, só a companhia de trens dos Estados Unidos tinha uma tabela com mais de 300 horários diferentes. Só dos Estados Unidos. Isso porque, às vezes, dependendo da cidade, eles adotavam um horário ou outro. Então, imagina a situação. Os caras estão lá em Nova York esperando um trem que sai de Pittsburgh às 2 da tarde. Só que 2 da tarde em Nova York era 1h30 em Pittsburgh. Então, tu tem ideia da dor de cabeça que deveria ser controlar essa bagaça. E antes dessa metodologia, antes da adoção de fuso horário mundial, né, os relógios eles eram acertados em cada cidade pela qual se passava, ou como na Idade Média, né, pelo horário solar aparente, ali lá pelo meio-dia. Então, devido a questões geopolíticas e tudo mais, cada nação podia adotar um determinado horário como referência. Tipo, podia escolher a hora que desse na telha e acabou, era isso e pronto. E isso levava a algumas distorções, a problemas, e dava uma treta do caramba, porque naquele momento, como eu já disse, a tecnologia começava a avançar, sabe? Estava em franca evolução mesmo. As viagens internacionais começavam a ficar cada vez mais frequentes, os negócios, as transações internacionais também. E isso aí, mano, bagunçava sabe? A situação toda ficava muito complicada. Era um bagulho muito doido de resolver. Resultado, começaram então a pensar em maneiras. A Grã-Bretanha foi a primeira nação a adotar, ainda no século XIX, uma hora legal para todos os seus países, no caso a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, naquele momento. Né? Gradativamente, essa ideia de unificar as horas de um país foi se popularizando,
porém não havia ainda uma sincronização dos minutos, muito menos o reconhecimento legal entre os países com relação às marcações uns dos outros. Ou seja, um país, digamos, por mais que o Brasil, pegando como exemplo, pudesse deixar aqui um horário geral para todo o país, às vezes o Brasil não reconhecia o horário da Argentina e vice-versa. Então, cara, tipo, tu resolvia um problema, mas não totalmente, né? Continuava ainda uma bagunça. Os fusos horários corrigiram isso, começaram a corrigir isso, quando foi instituído um tempo solar médio. Entretanto, esse processo de padronização teve início valendo mesmo a partir de 78, de 1878, quando um cara chamado Sanford Fleming, a partir de seus estudos de astronomia, ele propõe na época, né, a divisão do mundo em 24 faixas verticais. Como fazer isso? Beleza, a metodologia para esse tipo de divisão parte do princípio de que são gastos aproximadamente 24 horas para completar um dia, né, para que a Terra realize o movimento de rotação, ou seja, para que ela gire em torno do seu próprio eixo. Sim, 24 horas. Para quem não sabe, a Terra não tem, quando eu digo aproximadamente 24 horas, a Terra ela não dá exatamente 24 horas, fica quase ali, né? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, enfim. Não tem um cálculo muito preciso ainda, mas não dá 24 horas. Mas a gente arredonda e vamos que vamos. Beleza. Quando a Terra faz esse movimento de rotação, ou seja, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, ela faz um giro de 360 graus. Portanto, em uma hora, a Terra se desloca 15 graus. São 15 graus a cada uma hora. Esse dado a gente obtém através de uma divisão da circunferência da Terra. Ou seja, você pega a Terra, que tem 360 graus, pelo tempo que ela gasta para fazer a volta, ou seja, 24 horas. Tá? Com isso, você tem esse cálculo que nos dá, então, que cada uma hora corresponde a 15 graus, certo? Parece matemática, mas não é. Enfim, o fuso referencial, aquele que nós vamos usar como referência, né, para as horas, é o de Greenwich, cujo centro é 0 grau. Esse meridiano, também denominado inicial, né, também chamado de marco inicial, meridiano inicial, enfim, atravessa a Grã-Bretanha, que era o país mais importante na época, né, que foi feita a conferência. Se fosse hoje, por exemplo, os Estados Unidos iriam colocar o marco zero lá nos States, na terra do Tio Sam. Mas como na época quem mandava na zorra toda era a Grã-Bretanha, ficou lá. Então, esse meridiano, além de cortar o extremo oeste da Europa e da África, ele também dividia ali tipo o mundo todo, né? A hora determinada pelo fuso de Greenwich recebe o nome de GMT, ou Greenwich Mean Time, tá? Repito, a hora determinada pelo fuso de Greenwich recebe o nome de GMT, que seria Greenwich Mean Time. Ah, merda! Mean Time. Traduzindo, seria assim o horário principal de Greenwich, né? Então, a partir disso, são estabelecidos os outros limites dos outros fusos horários. A Terra, eu tô rindo, sei lá por quê. A Terra realiza o seu movimento de rotação girando de oeste para leste, né? E, cara, eu vou ter que dar uma pausa rapidão. Ok, voltando no meu momento de demência, vamos dar continuidade. Então, a Terra realiza o movimento de rotação girando de oeste para leste, né, em torno do seu próprio eixo. Por esse motivo, os fusos que estiverem a leste de Greenwich, né, do marco inicial, vão ter as suas horas adiantadas, já os fusos que estiverem a oeste do meridiano vão ter as suas horas atrasadas. Existem alguns países que têm grande extensão territorial, né, no sentido leste-oeste, e apresentam mais de um fuso horário. A Rússia, por exemplo, possui 11 fusos horários distintos. 11! Isso, claro, em consequência de sua grande área. O Brasil também apresenta mais de um fuso horário, pois é um país que apresenta uma dimensão bem teba ali no sentido leste-oeste também, né? São mais de 4 milhões de quilômetros, né? E esse fato proporciona a existência de 4 fusos horários distintos, ou proporcionava, né? Já que desde 2008 o Brasil passou a ter apenas 3. Essa medida teve como principal objetivo adequar o horário dos programas televisivos exibidos em rede nacional, levando em consideração a faixa etária da população. Existem países que também fizeram alteração de seus fusos horários, como por exemplo a China, que é a terceira maior extensão territorial do mundo, e mesmo assim
convencionou seu território com apenas um fuso horário, ou seja, em qualquer parte que você estiver do território chinês, o horário vai ser basicamente o mesmo, certo? Então, assim, a partir dessa lei, né, a partir dessa lei que foi sancionada em 2008, a partir da 0 hora de 24 de junho de 2008, né, no caso lá na época, o Brasil passaria a ter 3 fusos horários apenas, em oposição aos 4 que eram utilizados antes. Muita gente criticou e tal, né? As pessoas diziam que os principais interessados nessa alteração, na verdade, era a mídia, as emissoras de TV, de rádio, etc. E estavam mais preocupadas com a classificação indicativa dos programas, em contrapartida, a maioria dos acreanos, mais de 56%, decidiu em referendo em outubro, né, daquele mesmo ano, que não, olha, nós queremos o nosso fuso horário aqui, o quarto fuso horário de volta, mas não rolou. Então, a compreensão dos fusos horários ela é de extrema importância, principalmente para as pessoas que realizam viagens e têm contato com pessoas, né, em relações comerciais com locais de fusos horários distintos, né? Isso proporciona, no caso, uma certa segurança. E o conhecimento dos fusos horários, dos horários de diferentes partes do mundo é fundamental para que isso se dê de forma satisfatória. Porém, enquanto a gente fala de fusos horários, a gente precisa entender algumas coisinhas também que são fundamentais e básicas para essa questão. Primeiro, o que são meridianos, né? Quando a gente fala de meridianos, a gente fala das semicircunferências que ligam os polos e dividem o globo terrestre em dois hemisférios, né? O ocidental, que está a oeste de meridiano, e o oriental, que está a leste. Eles determinam os múltiplos de 15 graus, né, que constitui, no caso, o total dos 360 graus da circunferência da Terra. Na intersecção entre essas linhas, ou seja, no espaço existente dentro dessas linhas, que é mais larga à medida que se aproxima da linha do Equador, nós vamos ter um mesmo horário vigorando de norte até sul, de um lado e do outro do planeta, ok? Já que a gente já sabe o que é meridiano, agora bora falar um pouquinho sobre o meridiano de Greenwich, tá? O meridiano de Greenwich é o marco longitudinal que, como já falei, né, serve para determinar o Greenwich Mean Time. Portanto, a longitude 0 grau, né, ela passaria sobre Greenwich, nas proximidades de Londres, e marcaria esse meridiano central. A leste desse marco, a leste do meridiano, né, a gente conta 180 graus positivos e para o oeste 180 graus negativos. Já as linhas paralelas, que são as latitudes, né, elas determinam, por sua vez, a largura média dos fusos. É por esse motivo que na linha do Equador o fuso vai ter ali quase 1.700 km, né, onde é mais gordinho e tal, enquanto que nos trópicos de Câncer e Capricórnio a largura já vai ser um pouquinho menor, pouco mais de 1.500 km. Essa linha continua diminuindo até chegar nos polos, onde a largura média vai estar ali na casa dos 290, arredondando mais ou menos. Ok, dando continuidade, a gente vai começar a falar agora sobre a Linha Internacional de Data, né, que é conhecida como LID pela sigla, ou Linha Internacional de Mudança de Data, né, que é um traçado imaginário que passa ali no Oceano Pacífico, mais precisamente na região que separa o continente americano da Oceania e da Ásia, né, que costuma ser conhecido também como antimeridiano. Então, a Linha Internacional de Data ela vai ser o antimeridiano, porque ela está em oposição à Greenwich, né. A função dela, basicamente, é estabelecer a separação entre o início e o final do dia civil na Terra. Ela serve para separar o extremo oeste do planeta do extremo leste, que, apesar de distantes um do outro no mapa mundial, são regiões ali muito próximas, porque a Terra, bom, é uma esfera, né? Ela não é plana, a Terra não é plana, né? Então, por conta desse formato esférico, ela acaba tendo essas situações bem curiosas, né? No mapa é longínquo, mas ali na prática até que é bem pertinho. Em função dessa separação, algumas ilhas que se encontram ali bem próximas uma das outras acabam tendo uma grande diferença de horário. Um exemplo disso é o caso das ilhas de Samoa e Tonga, que se separam por ali mais ou menos uns 900 quilômetros de distância, mas possuem um dia de diferença em sua hora oficial. Quer dizer, eles estão ali próximos no visual, mas longe no calendário. Aí vem uma coisa que é bem louca, cara. E se uma pessoa cruzar a linha internacional de dados, como é que ela pode saber em que dia ela se encontra? Bom, isso aí vai depender de qual direção a pessoa está se deslocando, né? Se ela estiver seguindo a direção leste-oeste, ou seja, se ela estiver indo da direita para a esquerda no mapa, ela ganha um dia, ou seja, ela retrocede um dia em seu calendário.
Agora, se ela estiver seguindo na direção oposta, de oeste para leste, ela perde um dia, ou seja, ela avança um dia, avança em um dia a sua demarcação horária. Bem louco, né? Então, assim, é uma coisa meio maluca. Mas se você acha que viagem no tempo não existe, bom, não existe mais ou menos, né? Esse caso meio que coloca em xeque essa teoria de que a viagem do tempo não existe. Eu lembro, inclusive, né, quando teve a virada de 99 para 2000, né, de 1999 para o ano 2000, foi a maior confusão, porque as pessoas achavam do bug da milênio e tal, e muitos ficaram acompanhando a virada do ano novo, assim, em todos os locais do mundo, e começaram, claro, a acompanhar a partir da linha internacional de mudança de data, né? Os países ali daquela região do Pacífico são os primeiros a mudar de um ano para outro, né? Já que o dia, entre aspas, amanhece primeiro lá. Aliás, é por isso até que chamam o Japão de a Terra do Sol Nascente, né? Porque o arquipélago japonês está também posicionado ali nas redondezas dessa linha internacional de data. Então, sempre que rola o Réveillon, na verdade todos os dias, né? Mas o Réveillon, por ser uma data que marca a passagem de um ano para outro, essa região ali da linha internacional de data sempre fica em bastante evidência e muita gente gosta até de fazer umas doidices, né? Tipo, passa Réveillon em um local, aí depois passa para outro lado para passar o Réveillon de novo, enfim. Ou então quem não gosta, né? Fica no lado onde já é 1º de janeiro, depois volta. É uma loucura, mas enfim, é um mundo bem doido esse que a gente vive. Beleza, para a gente finalizar isso daqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do horário de verão, né? O horário de verão para início, vamos logo ver para que ele serve, né? Por que ele foi criado, enfim, uma série de coisinhas bem interessantes. Ele serve basicamente para minimizar a sobrecarga de consumo durante alguns picos diários, né? A maior parte do consumo de energia do dia, sobretudo ali no final da tarde, ocorre quando as pessoas começam a chegar nas suas casas, ligam a TV, chuveiro elétrico, enfim, uma série de equipamentos eletrônicos, aumentando essa demanda de energia. Assim, durante o horário de verão, o maior aproveitamento de luz natural faz com que as lâmpadas das casas, das indústrias, dos espaços comerciais, ruas, enfim, espaços públicos, sejam ligadas um pouquinho mais tarde, quando o pico de consumo já diminuiu. Dessa forma, evita-se uma sobrecarga no sistema de distribuição de energia. Vem outra pergunta. Por que o horário de verão, então, é usado no segundo semestre do ano? Por que só no segundo semestre do ano? Bem, o horário de verão é estabelecido quando, a partir de outubro, os dias começam a ficar gradativamente maiores, mais longos que as noites, com o sol nascendo mais cedo e pondo-se mais tarde, né? Isso acontece por conta do solstício de verão, que é esse período justamente caracterizado por essa diferença entre o horário dos dias e das noites, a duração, no caso. A ideia é justamente aproveitar essa duração extrema da luminosidade natural do Sol, sobretudo no final do dia, quando o consumo de energia é maior, para que as lâmpadas ficassem ligadas, né, por menos tempo, desculpe, economizando assim um pouquinho de energia. Ao contrário do que muita gente pensa, o horário de verão não é uma invenção brasileira, ele é adotado por vários países e regiões do mundo e foi criado por um político americano e cientista também bem famoso chamado Benjamin Franklin, lá no longínquo ano de 1784, sendo primeiramente adotado somente ainda no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, né? Que era um país que estava na guerra, né? Precisava economizar bastante os gastos com carvão mineral, e em razão dos tempos difíceis do combate e dos gastos militares. Com o tempo, outros países viram tipo, deu certo para eles, dá certo para mim também, e começaram a adotar essa mudança anual no horário. No Brasil, ele foi colocado pela primeira vez ali na década de 30, ainda na época do governo Vargas, que buscava uma maior economia em tempos ali de crise mundial, né? A famosa crise de 29. A partir de 67, de 1967, o horário deixou de ser adotado e foi retomado apenas a partir da década de 80, né? Graças a alguns problemas de produção de energia nas hidrelétricas e tal, estava meio complicado por aqui. Porém, a adoção do horário de verão ela não era padronizada, ou seja, ela variava de duração, de data, todos os anos, de forma que a sua regulamentação, valendo mesmo para valer, de com força, ocorreu somente em 2008, né, com a assinatura de um decreto presidencial. E o sistema ele é utilizado da mesma forma até os dias de hoje, ou era, né? Vamos já falar sobre isso. Mas assim, se vocês lembram, o horário de verão ele era adotado em alguns países, em alguns estados, desculpa, aqui no Brasil, e outros não. E a explicação para isso é que o solstício de verão, eles costumam apresentar os seus efeitos de forma mais notória, mais visível, nas partes mais afastadas da linha do Equador,
Haja visto que essas zonas equatoriais apresentam poucas variações na duração dos dias e das noites ao longo do ano, o que torna inviável a mudança do horário, não faz sentido. Assim, nas áreas do território brasileiro mais próximas dessa faixa, no caso a região norte e nordeste, né, não ia fazer efeito mudar o horário, então não fazia sentido. Então, esses estados que adotaram o horário de verão, basicamente eram os do sul e sudeste, né, que ali realmente a mudança fazia sentido. Muita gente reclamava que o horário de verão alterava o relógio biológico dos habitantes, que era prejudicial à saúde, e a mudança, a economia que se percebia não era tão assim vantajosa. Pessoas no governo afirmavam que na verdade não era nada disso, e que a mudança, a economia era cerca de 5%, que pode parecer pouco, mas na prática era algo bem considerável. Tá? Acabou que no ano passado, né, teve um decreto presidencial que revogou o horário de verão. Hoje, oficialmente, o horário de verão não existe mais. E mesmo assim, teve um problema até em alguns celulares, né, porque automaticamente eles trocavam o horário por conta da mudança no horário de verão, que já vinha programada de fábrica. Né? E, enfim, essa mudança já foi resolvida, né? As empresas fabricantes de celulares resolveram o problema e oficialmente nós não temos mais horário de verão desde o ano passado. Tá? E essa extinção desse horário de verão se deu porque, de fato, como houve uma mudança no padrão de consumo do brasileiro e tal, troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas frias, lâmpadas mais econômicas, e já viram que essa mudança já não surtiu o mesmo efeito. Sem contar que o próprio pico de uso de energia do brasileiro também mudou, né? Já não se gasta mais tanto nos horários que justificavam o horário de verão como hoje. E para finalizar, de fato, há vários estudos que mostram que essa alteração no horário biológico, mesmo que seja só 1 hora, era bem prejudicial para algumas pessoas. Então, por conta dessa série de fatores, o horário de verão foi extinto. Tá? Ele durava mais ou menos ali 120 dias, agora não dura mais nenhum porque não existe mais. No mundo, o horário de verão ele é diferenciado e é adotado ali em cerca de 70 países e atinge mais ou menos 1/4 da população mundial. Né? Países como Canadá, Austrália, México, Nova Zelândia e outros usam horário de verão, menos a gente que já não usamos mais. Tá? Então, galerinha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma coisa bem, sabe, que tenha dado uma informação legal para vocês. Daqui a pouco estamos de volta e... é isso. Tá bom. Tchau. Abraço. Beijo.